Demora, né? Isso. Boa noite. Hoje, 27 de abril, damos início a mais um encontro do nosso grupo de estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, o GISP. Hoje a gente retorna a um formato de estudos que realizamos durante muito tempo em 2020, que é o estudo de documentos e muitas vezes sem contar com especialistas, né? Então, a nossa missão hoje é, de fato, promover um debate científico, acadêmico e técnico, por que não dizer, a partir do tema que nós escolhemos para esse estudo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, vamos aproveitar ao máximo essa noite e o mais importante, aprendermos juntos, compartilharmos experiências e saberes de modo que todo mundo consiga construir um pouco, consolidar um pouco mais o seu saber acerca da viticultura, acerca das relações fonte-dreno e até mesmo de manejo de videiras. Então, com a palavra, o moderador da noite, Elson Mendes. Boa noite, Obrigado, Elson. Boa professora. noite a todos. Boa noite, obrigado, professora. Como a professora já iniciou aí, né? Hoje a gente vai iniciar um método novo entre aspas, né? Porque a gente já, principalmente na época da pandemia, a gente era o que a gente, uma das coisas que a gente mais utilizava, que era a questão da leitura de documentos, a discussão, debate, e que ao longo do tempo acabou se perdendo, né? Mas é sempre bom a gente retornar, porque, como diz o nome, né, grupo de estudos, então a gente sentiu a necessidade de se reunir para poder estar retornando a esse formato, né? Como a gente já viu, os rostos são conhecidos, né? Tem algumas pessoas diferentes. A Heloísa, que eu vi no Semagro, estava lá. Marcos, a Maria. Então, desde já, sejam todos bem-vindos, viu? A Michele, né? Parecem ser novos. Então, eu vou projetar aqui como que vai ser a sequência. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Eu vou projetar a sequência e como que a gente vai seguir com o estudo, né? Com licença, Elson, acerca da dinâmica em relação à biblioteca virtual e outros Isso. instrumentos. Isso, a gente tem uma biblioteca virtual, né, que inclusive eu vou projetar aqui para vocês, que a gente vai utilizar ele. Então, se possível, vocês podem abrir aí também. Jonatas, acredito que vai colocar os demais links. Nós temos o Instagram também, nossa página do Instagram. E, se possível, vocês, quem ainda não está seguindo, se possível, seguir lá. E está curtindo nossos e visualizando nossos stories, né? E feed, que a gente posta muita coisa lá, inclusive de eventos que nós fomos, de programações futuras. Então, é uma forma de vocês ficarem atualizados. O YouTube também, Jonatas colocou aí o link. Todos os vídeos já estão lá. Lá já tem mais de 100 vídeos, né, de todos os encontros que já ocorreram desde 2020. E este também estará. Então, vocês se inscrevam lá e ativem o sininho, né, como diz os YouTubers. Aqui, aqui é a biblioteca virtual. Jonatas colocou o link aí geral, eu acabei colocando esse específico. Então, vocês podem direcionar, caso não esteja aberto, vocês podem solicitar acesso, que a gente pode alterar aqui, para todos terem acesso. E a sequência que nós formulamos, né? Inclusive com Isaías, né? Isaías ajudou. Jonatas também, com a colaboração deles. Ficou dessa forma, né? Boas-vindas nós já fizemos. E agora nós vamos mostrar os vídeos, cujo tema que é esse, né? Que é
que é a questão da atividade fonte-dreno, que foi aí o objeto de discussão do TCC de Maiara. Maiara que se encontra aqui também. Pode dizer, professora. Antes de mostrar o vídeo, talvez coubesse uma pequena contextualização do que o vídeo vai parecer um pouco estranho para algumas pessoas que talvez não estejam habituados com essa prática, né? As intervenções de verde geralmente acontecem quando os ramos já estão mais evoluídos, mais maduros, mais enfolhados. Então, talvez coubesse uma contextualização. E aí, Maiara, se puder fazer, Maiara, por que esse trabalho foi feito, como começou, só para situar todos aqui. O que vocês acham? Perfeito, professor. Maiara, se puder contribuir. Boa noite. Dá para ouvir direito? Sim. Dá sim. Então, o tema do GISP de hoje foi o tema do meu TCC, que eu apresentei mês passado. Esse trabalho ele foi uma demanda de um agricultor, de um produtor, que já realizava na área dele e via benefícios como eficiência na pulverização, por deixar o cacho mais livre. Então, a partir daí, ele sugeriu esse tema, a gente aceitou, e aí realizamos a desfolha precoce na videira, na BRS Vitória, para analisar se realmente fazia sentido fazer aquela prática. Aí a gente fez esse trabalho para verificar que, realizando a desfolha precoce, né, nas videiras, se as folhas que restam, elas conseguem assumir a atividade fonte de maneira rápida, ou seja, para não prejudicar o ramo e o cacho. Então, a gente fez esse trabalho e aí os resultados mostraram que realmente são efeitos positivos na videira, além de que vai melhorar na pulverização. Pronto, perfeito. Então, já vou deixar aqui preparado. São 2 vídeos, são semelhantes. Como está a tela inteira, eu não sei se vocês vão escutar, então talvez eu tenha que modificar a forma. Se você deixar aqui o áudio, eu posso relatar o áudio, ou eu ou Maiara. O áudio está bem curtinho, não vai... Tem um desses 2 aí que é bem explicativo. Isso. Eu quero projetar ele mesmo. Só um instante, professora. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não é esse não. Acho que não vai... Vou projetar novamente. Remover a alteração. Pronto, acho que agora dá certo. Tá dando para visualizar aí? Tá sim. Sim. Pronto, acho que agora vai sair. E 80. Nesse momento, a gente está verificando a desfolha precoce. O som tá bom? Está. Nesse momento, a gente está verificando a desfolha precoce de brotos, com o objetivo de deixar o cacho mais acessível para as aplicações foliares dirigidas a ele. É uma área de BRS Vitória, em torno de 14, 15 dias após a poda. A gente observa, além das folhas jovens, né, do início da brotação, também os cachos, na verdade, primórdios florais, pré-floração ainda. Então, esse objetivo é exatamente de deixar o cacho mais acessível para as pulverizações. Com isso, a gente está avaliando a capacidade de recomposição da atividade fotossintética e também das alterações anatômicas que desencadeiam o benefício
da prática em relação ao crescimento do broto e atividade fotossintética futura. Em breve vocês terão mais novidades. Pronto. Compartilhar a tela inteira. Elson, as pessoas podem ir comentando, perguntando, interferindo, como é que vai funcionar a dinâmica? Isso, vocês podem ficar à vontade, né? Todos que estão aqui podem ficar à vontade para estar contribuindo, seja via chat ou via microfone mesmo, né? Aqui se sentir à vontade. E nós teremos um momento de leitura, porém teremos um momento de debate e discussão também. Então a gente quer ouvir vocês, né? Como que é feito a questão do manejo convencional, porque esta é a desfolha precoce, né? Então é um conceito novo ainda. Então a gente quer ouvir a questão convencional também, quem tem já experiência prática, né, para poder comentar. Certamente vai enriquecer muito. Aí, professora, seguindo aqui, nós iremos entrar agora na leitura em conjunto, né? E eu vou pedir aí ajudar os meninos para estar contribuindo. No caso aqui vai ser, a gente vai entender como que funciona a prática convencional da desfolha, né? Porque esta é a prática precoce, com o objetivo de deixar livre, né, o ramo para as pulverizações, né? Eu estou errando a mãozinha que é para levantar. Eu quero levantar a mão de falar, estou botando a mão de bater palma. Enquanto o Elson faz a projeção aí, eu gostaria de iniciar uma fala sobre o que significa a prática de desfolha. E, por favor, me sigam contribuindo com esse entendimento. Deixa eu botar meu celular em modo avião. Bom, a desfolha é uma das intervenções, ou seja, tratos culturais que são feitos na videira como uma das atividades decisivas na fase de desenvolvimento fenológico, de evolução fenológica, quando ela já possui um cacho, e aí ela segue aumentando a superfície foliar e também o número de folhas. Não estou nem me referindo ao que antecede em relação, por exemplo, à desbrota. A desbrota é fundamental. Se perder o time da desbrota, tem uma grande confusão pela frente. Um excesso de brotações, muitas vezes até excesso de cacho, principalmente quando se tratam das variedades mais férteis. E eu ouvi um relato ontem que me assustou. O relato de aqui já está dando para ver, Elson. Então, não vamos confundir essa desfolha, que a gente vai se referir agora, com a desbrota. Então, embora as duas sejam intervenções na parte, na fase após a poda, já é a evolução da fase fenológica da planta, as duas têm objetivos diferentes e as duas somadas são muito importantes do ponto de vista do equilíbrio das relações fonte-dreno, da melhoria da qualidade do cacho, principalmente em relação à quantidade de radiação que incide no endocel e que atravessa aquela, digamos assim, a estrutura dilatada, se assim for mesmo, outro tipo de estrutura, mas que permita que a planta receba a radiação. Nada de excesso de folhas ao ponto de comprometer a passagem de raios solares, e muito menos provocar danos diretos em termos de injúrias mecânicas ao cacho. Pode falar, Jonas. Ana, outra coisa também muito importante de citar em relação à desfolha é o impacto dela quanto às aplicações fitossanitárias. Uma desfolha bem feita contribui bastante para a aeração, né, dentro do parreiral e principalmente para o efeito do produto dentro do parreiral. Geralmente, quando você tem áreas que você não faz desfolha, você deixa uma massa foliar muito densa, sombreado demais, o efeito da pulverização acaba não sendo tão efetivo, porque as folhas que ficam na parte de cima acabam não recebendo o produto
E aí fica ali uma área de suscetibilidade a patógenos. E aí hoje o que a gente percebe muito em algumas variedades, que quando você tem variedades vigorosas, ou variedades que são vigorosas em determinados porta-enxertos, quando você faz essa desfolha, você melhora muito a eficiência da aplicação de produtos, principalmente fitossanitários. Excelente, Jonatas. Perfeito. Ô, Elson, acho que Perfeito. tem um povo aqui, tipo eu, Marquito Pimentel, Marcos Mazuti, que já passaram de certa idade, a gente precisa de mais, Ei, Ana. tudo Mais maior para a um. gente ler. Ana, outra coisa. O Marcos Pimentel falou que o áudio tá baixo para ele. Tá? Alguém mais está escutando o áudio baixo? Para mim tá Pra Não, mim ótimo. tá aqui tá bom. ótimo. Para mim Pra tá mim tá normal tranquilo. também. Marquito, verifica aí se seu material, se seu microfone não está minimizado, está com pouco volume. Aqui também tá ok. Beleza. Ótimo. Bom, então deixo vocês à vontade para a leitura, eu vou acompanhando aqui. Ana, Oi, Guilherme. eu não sei se é o momento, mas o Mariano já fez uma pergunta no chat. Ah, sim, e levantou a mão também, Mariano, fica à vontade. Elson no comando, mas eu acho que é isso mesmo. Embora eu estou com dificuldade de falar direito, mas eu vou fazer meu comentário. Por favor. Entendo que as folhas são muito importantes para que se faça a fortificação do tronco, ou seja, do talo principal, que sai da raiz para a planta crescer, além de que é responsável da captação de CO2 do ambiente e ele absorve e o distribui para tanto o tronco quanto fazer na verdade, a fotossíntese que nutre a planta. Então, a minha pergunta foi quais partes das folhas são podadas? Porque há necessidade de se ter que haja essa absorção que aconteça a fotossíntese e a absorção dos nutrientes, né? Porque ela, se eu entendi ontem aquela palestra que teve sobre as ações que teve isso ontem, eu entendi assim, que ela é importante, inclusive, para que aconteça a fortificação do tronco e haja a fortificação do tronco da planta, seja qual for. E a minha pergunta é, qual é a parte das folhas? Se é, após quanto tempo, qual é o tamanho dessas folhas? O tempo que tem que ter essa folha para ser podada? É isso que estou perguntando. Posso contribuir um pouco, Elson? E aí Por eu favor, gostaria professora. que os outros me seguissem, Jonatas, Luiz, professor Marcos, quem mais puder. É o seguinte, no último aquele debate da viticultura, uma das primeiras colocações que os consultores trouxeram lá foi exatamente essa. Qual é a idade da folha em que ela faz a máxima fotossíntese? Isso também de acordo com variedade, com porta-enxerto. Qual é a idade da folha em termos de evolução fenológica e de tamanho em que ela faz a máxima fotossíntese? Então, isso ainda é uma incógnita, porque não existe, não depende de um único fator. Porém, eu já medi muita fotossíntese em folha e posso lhe assegurar que a folha não precisa, para ela ser muito ativa, não tem que estar totalmente expandida. Uma planta pode ter uma parada de crescimento por uma determinada razão, por exemplo, uma diminuição do suprimento de água, ou mesmo o interesse do próprio produtor em impedir o crescimento vegetativo exagerado. Então, ela pode não ter expandido tanto, mas ela é uma folha muito ativa, fotossinteticamente ativa. Essa é a primeira consideração. Uma outra que é decisiva para o entendimento da fisiologia nessa relação fonte-dreno é que a principal folha-fonte do cacho é a oposta a ele, tanto que é o alvo da gente na hora de fazer amostragem de folhas para fins de fertilidade, né, de diagnose nutricional. Não sei se Luiz Antônio já teve essas experiências, mas muita gente prefere levar a folha inteira para o laboratório, outros querem que a análise seja feita só no limbo ou só no pecíolo, mas o fato é que a folha oposta ao cacho é a estrelinha
do desempenho fotossintético do cacho, né? Porque é o dreno mais importante. Na ausência desta, que muitas vezes ela pode ser suprimida ou mesmo atacada por uma doença, outras folhas próximas são demandadas para cumprir com esse papel. E, de fato, Mariano, em se tratando de plantas lenhosas, como é o caso da videira, que é uma planta sarmentosa, uma trepadeira lenhosa, ela tem órgãos de reserva muito importantes, que são raízes e caule, como você sabe, mas, assim, ontem lá naquele evento do Solo Agro, se falava de uma condição de clima temperado, cuja dinâmica de remobilização de carboidratos é muito diferente da nossa. Então, desde o acontecimento da fotossíntese na folha, até a interconversão desse carboidrato lá da folha para ser translocado via floema, para compor, para ser dirigido a um dreno, como, por exemplo, o cacho, ou mesmo acumulado como carboidrato de reserva, é muito rápido. Para nós aqui, a depender da época do ano e da variedade, vai entre 90 e 120 dias, e agora já se fala em manejar uma determinada variedade, que é um pouco mais tardia, para fazer um só ciclo por ano com uma alta produtividade, uma carga totalmente diferente, como jamais se faria em outra condição climática. Então, essa pergunta sua é muito interessante, porque nos coloca sobre reflexão nesse aspecto. A atividade fonte, a máxima fotossíntese, o melhor momento da fotossíntese, o que vai acontecer com esse carboidrato? Tem uma série de variedades envolvidas e a folha, de fato, a folha oposta ao cacho é a folha mais importante do ponto de vista de atividade, relação fonte e dreno. Na ausência dela, as outras são demandadas. Respondi sua pergunta ou esqueci alguma coisa? Sim, esclareceu, porque, pelo que eu entendi, tem muito a ver com o floema e o xoema, ou seja, a movimentação seria dos nutrientes na planta, e ela que fortifica a produção, no caso, seria a produção das uvas, né? E a poda das folhas afetaria grandemente se o momento inadequado na produção da fruta. É isso que eu penso. Pois é. Nós já estamos começando a mudar um pouco de conceito nesse sentido, em se tratando de uma planta sarmentosa, com a dinâmica de crescimento altamente acelerada, como é o caso da videira, e que tem uma capacidade de recomposição surpreendente. Então, quando a gente chegar a mostrar os dados aí, Maiara trouxer os relatos que ela constatou a campo, você vai ficar impressionado com o que a planta é capaz de fazer. Isso depende sempre da questão da torvolimática, ou seja, o tempo está sendo feita das folhas e também quais as folhas, né? A videira consegue aproveitar bem a radiação difusa, que não seja radiação direta, ela consegue aproveitar bem, né, dentro de um determinado limite. Mas é interessante que haja digamos assim, uma regularidade de exposição solar. Mas existem outras variáveis envolvidas, por exemplo, quando a gente fala de um dossel mais denso ou de uma cobertura provocada pela plasticultura, vão outras questões, mas o que eu posso lhe assegurar, baseado no tempo que eu estudei as uvas de vinho, que me ensinaram muito, a nossa videira e a videira de algumas regiões do planeta tem um aparato bioquímico muito preparado, digamos assim, aclimatado para suportar algumas condições que normalmente as C3 se comportariam de forma diferente. Isso poderá ter uma implicação em perda de produtividade, sim, mas se eu estiver me referindo a uma produtividade moderada ou mesmo em uvas para vinificação, que você tem um rendimento muito mais associado a características de película, isso não vai acontecer. Ela tolera situações muito adversas, que outras C3 seguramente derrubariam toda a produção. Ela até pode ter um impacto na safra seguinte, em termos de prejuízos mesmo, de acúmulo de reserva, mas ela responde com alguma coisa. O que me preocupa nisso tudo é que nessa dinâmica de crescimento acelerado, e como se trata de uma planta sarmentosa, ela tem uma tendência de brotação muito exagerada, de crescimento de broto muito rápido.
A planta respira com muita intensidade, fazendo quando a planta respira, claro, ela está fazendo ou uma respiração de manutenção ou uma respiração de crescimento. Ela está constituindo tecidos, constituindo órgãos. E isso retira muito do que a planta deverá dirigir para os órgãos de interesse, no caso, o fruto. Eu entendi. Muito obrigado. Isso, essa questão aí, a professora citou a folha oposta ao cacho. Nos trabalhos que eu visitei, se enfatizava principalmente a folha que não deveria tirar, né? Que é essa folha oposta ao cacho, porque ela é dita como uma folha mais próxima, né? E a principal que vai ser a fonte diretamente para o dreno, que o dreno, no caso, seria o cacho. Então, ela seria a fonte mais importante naquele momento para poder se ter a questão da enchimento de bagas, o desenvolvimento do cacho mesmo em si. Então, caso se retire ela, vai ter um estresse para a planta. Tem a questão fitossanitária também, né, porque é uma porta de entrada para pragas e patógenos, e principalmente a questão fisiológica, porque ela vai ter que pegar, substituir a fonte, né, por uma outra folha que esteja a segunda mais próxima, outras mais próximas, e assim poder desenvolver, né, o dreno. Isso significa que deve ter muito cuidado no manejo dela, né? É isso. A gente vai mostrar trabalho aqui que ela é feita após as amarrações, o amarrio, né? Eu não estou recordado qual que é o tempo, vocês sabem? O amarrio, quando acontece? Luiz, Jonatas? Eu não me lembro dessa informação. Veja Se bem, puderem. se faz alguma primeira desbrota, não é isso, Jonatas? Isso. Depois Aí, da primeira desbrota, que essa daí é decisiva, se perder o time, está frito. E aí, depois dessa primeira desbrota, quando você perceber que os brotos já não estão tão tenros e não há tanto risco de quebra, já estão mais compridos, mais lignificados, muito importante esse aporte de nutrientes, né, para poder, principalmente micronutrientes, para ela poder sintetizar a lignina ao tempo e à hora. Então, aos poucos, o tecido vai concentrando esclerênquima, vai ficando mais lignificado, e aí você consegue fazer a amarração, conduzindo os brotos e sem o risco de quebra. Talvez nessa fase já se comece a seleção de cachos, Jonatas, de quantos vão ficar, ou mais para frente? Ana, geralmente é um pouquinho mais para frente, viu? Quanto a essa dinâmica de amarrio, desfolha, é um pouco variável, se encontra a data. Uhum. Geralmente a gente tende a querer colocar datas específicas para poder fazer as atividades, só que a dinâmica de campo às vezes pode mudar um pouquinho. Tanto em relação ao semestre, se for o primeiro semestre, o segundo semestre, é totalmente diferente. E aí o ciclo vai mudar um pouco. Algumas variedades, por exemplo, estão colhendo com 105 dias, enquanto outras colhem com 120, dependendo do ciclo, dependendo do semestre. E aí, agora a gente está percebendo outro grande ponto, que é o uso do plástico. Se for embaixo do plástico, o ciclo acelera, e aí a desfolha, amarrio, todas as atividades também adiantam um pouco. Acabam adiantando um pouco. Mas, geralmente, o amarrio faz ali por volta da quarta, quinta semana. Lembrando ainda que, amarrio. Em relação ao semestre, né, no primeiro semestre, que a gente tem dias mais nebulosos, temperaturas um pouco mais amenas, é mais tardio. Mas quando você vai para o segundo semestre, tudo acelera mais. Oi, Luiz. Tudo acelera. Pode falar, Luiz. Eu só ia acrescentar o comentário de Jonatas, né? Finalmente, o amarrio, ele se é feito antes da floração, né? Exatamente pensando no pegamento. Sempre, né? O ideal, né? Pronto. Ótimo você trazer. Você... Eu não estava reconhecendo o Luiz Antônio. Eu disse, quem é aquele senhor que entrou ali? Ele comentou também sobre a tecnologia de aplicação, né, Luiz? Sobre que é bom lembrar, né, que tem muitas fazendas que utilizam com a questão de problemas, né, de tecnologia. Porque não adianta nada, né, ter o produto ali fitossanitário e você não ter
não tem uma boa tecnologia, né, para aplicar esse produto. E ela não ser tão eficiente. Então, vai se retirar as folhas, né, como no trabalho da Maiara, se retira as folhas para poder expor o cacho, esse é o objetivo. Caso não tenha um bico, né, alguma coisa que venha interferir nessa pulverização, certamente pode dar alguma coisa diferente, ou não ter a eficiência esperada, né? Se o alvo não for atingido. Ok. Eu queria saber Bom, então quem é que se candidatou para fazer a leitura. A gente vai prospectar agora. Tem aí, se abriu aí, tá lendo. João, Guilherme, Isaías. Eu posso, Posso Ana. Meu qual áudio a está parte? completo. Pronto. Foi citada a desbrota, a gente vai ver a diferença da desbrota e do A desfolha. desfolha. Já está fugindo na mente. Podem iniciar, por favor. Pronto, é para ler desde o início, não é isso, Elcio? Essa parte aqui azul, por enquanto. Pronto. Pronto, tá certo. Vou ler, tá certo? Certo. Nessa operação, devem ser eliminados os ramos que nascem do caule, brotações fracas e em excesso e brotações duplas ou triplas originadas da mesma gema. Evita-se, desta maneira, o desperdício de seiva para essas partes supérfluas, favorecendo o seu aproveitamento para as partes mais importantes da planta. Excelente, Manu. Perfeito. Eu gostaria de falar um pouco, e eu também quero aproveitar, Elson, quem tem experiência com desbrota, por favor, se posicione. Eu ouvi ontem à tarde um estudante meu me falando de uma visita que ele fez a uma área de produtor, que aquela situação em que cuida-se de várias coisas e, de repente, uma situação de desbrota foi negligenciada, e ele palavras do relato que eu escutei, ele decidiu deixar todos os brotos. Primeira vez, digamos assim, eu digo que viticultura não é para amadores, viticultura é uma atividade profissional de alto investimento e que você não pode negligenciar práticas como essa, atividades como essa. Ele disse que ele deixou todos os brotos, era uma variedade muito fértil. Ontem à tarde, sentada com ele, é um nível de TI, por sinal, e ele faz disciplina comigo, e ele me contando que nunca viu uma coisa daquela, uma variedade muito fértil, de que tinha ele disse, professora, parecia que dava para fazer um estacionamento debaixo, bastante ramos e muitos cachos. E aí, como ele se impressionou, porque viu muitos cachos, achou que deixar muitos cachos com toda aquela brotação, beleza. Nem o excesso de cachos dá certo, muito menos com esse excesso de brotação. Então, já está na hora dos problemas começarem a aparecer. Quando diz aí, nessa operação devem ser eliminados, e tem aqui a lista do que deve ser eliminado. Maravilha. Na prática, isso não é tão simples assim. Se você não tiver uma boa equipe para fazer a desbrota, e no momento certo, quanto maior o broto, pior será para a execução da tarefa. E do ponto de vista fisiológico, há todo um desgaste. Vamos lá para o antecedente disso aí. Vamos para o antecedente, olhar lá para trás. Antes da desbrota, o que é que tem aí nesse ramo? Nenhuma folha. Tudo que a planta necessita já está guardado dentro dela e vindo pela raiz, água e alguma coisa mais um pouquinho. O fato é que essa brotação que está saindo consome muita reserva acumulada que a planta deverá investir na formação das estruturas futuras, e você ainda assim vai uma série de intervenções para derrubar algumas delas, muitas vezes até excesso de cachos, visando qualidade. Se você deixa excesso de cacho, não vou nem falar só de broto, você tem tantos problemas de qualidade que, se for na uva de cor, pior. Olha aí, tem mais informação legal aí que Luiz está colocando. Bom demais, Luiz. Mas, assim, eu fiquei muito espantada com isso, porque vira e mexe, a gente se surpreende com coisas que parecem elementares na viticultura e não são. O ano passado, a gente escutou, os meninos estavam comigo, uma pessoa, um produtor triste porque o colega
esqueceu de fazer manutenção no trator e não conseguiu pulverizar contra míldio. E aí a gente ouve uma situação como essa. Então, é absurdo? É, mas pode acontecer. Quando a pessoa vê um monte de broto, um monte de ramo, acho que aquilo é beleza. Aquilo ali respira muito, consome, é dreno, provoca desgaste da planta, desgaste daquilo que deveria ser otimizado para fins de produção. E também de material para o ciclo seguinte. E muitas vezes não deixam nem o tempo necessário de repouso, né? Então a planta não tem nem reserva e acontece isso ainda. É. Pois é, Guilherme. Sim, boa noite. Ana, eu tenho uma dúvida com relação a esse tema. Nós sabemos que as folhas, elas não são a única fonte da planta. Se necessário, ela também utiliza alguns órgãos de reserva, no caso da videira, principalmente as raízes e também os ramos. No caso, se nós fizéssemos meio com desfolha precoce, meio que poderia sobrecarregar essa fonte principal, que seria, no caso, a folha, e meio que a planta necessitaria desse carboidrato que estaria armazenado. Se ele fosse utilizado e a planta posteriormente precisasse desse carboidrato, ele já teria sido utilizado nessa fase anterior. Meio que poderia causar algum dano à planta e ao ciclo, ou até mesmo ao ciclo seguinte, porque sempre nós trabalhamos com esse ciclo, foi o manejo que nós utilizamos no ciclo passado. Não sei se deu para entender bem minha pergunta. Deu, e eu vejo na sua pergunta um pouco do perfil da pergunta de Mariana. Eu acho, Mayara, que as surpresinhas que a gente vai trazer nos resultados da desbrota vão ajudar muito Mariana e Guilherme a ter uma clareza, mas, Guilherme, eu já posso adiantar o seguinte: quando a gente fala em fonte, é aquela que fabrica fotoassimilados, que fabrica aquilo que a planta vai utilizar no seu metabolismo primário, que é fotossíntese e respiração. A fotossíntese exatamente para sintetizar, fabricar açúcar a partir de CO2, luz e água, e os nutrientes naturalmente já deverão estar lá. E a respiração, que não é um mal tão grande, não. Aliás, nem é, porque ela vai constituir tecidos, vai formar órgãos, vai ajudar a planta a crescer. A questão é, se você fala, isso aí é atividade fonte, quem faz isso é folha. Quando a gente fala que raiz é uma fonte, na verdade ela não é, ela foi suprida pela fonte, ela é um órgão de armazenamento. Em alguns casos, tem situações que acaba nem sendo tanto assim. O caule e as raízes, os órgãos, a parte lenhosa, a parte mais velha, é que tem essa capacidade de acumular carboidrato. Esse carboidrato de reserva, no caso, o principal é amido, né? Que a gente analisa, aquela coisa toda, mas ele foi fabricado, ele veio de algum lugar, ele foi translocado via floema, já teve uma interconversão do açúcar primário a amido, então, a carboidrato de reserva, então isso já aconteceu algo antes. A fonte é a folha, ponto final. O que está guardado nos órgãos de reserva foi metabolizado pela folha, entendeu, Gui? Agora, isso que você está perguntando em relação a esses prejuízos, eu vejo exatamente o perfil da dúvida de Mariano, porque é muito surpreendente você ver que a planta está gastando reserva para... Exatamente, pool de trioses fosfatos, exatamente, Marquito. A planta pegou a reserva que guardou, Marcos Pimentel, do ciclo anterior, da adubação que você fez, da fotossíntese que já fez, do sol maravilhoso que incidiu sobre as suas folhas, trabalhou direitinho, uma maravilha. Guardou, utilizou uma parte e guardou outra como carboidrato de reserva para você usar nesse ciclo. Você fez a poda, fez a aplicação de Dormex, fez tudo que você queria fazer, belezinha. Aí a planta começa a gastar o que você guardou, a poupança dela. Você vai tirar folha. Aí ela emitir folha de novo, está crescendo, está respirando esse vídeo aí, mostrou a atividade de crescimento de broto, então a atividade respiratória é intensa. Se você fizer a continha lá, fotossíntese líquida é igual a fotossíntese bruta, menos respiração e fotorrespiração, talvez aquela continha desse negativa, um saldo negativo, Guilherme. Então, ela está investindo, gastando a poupança dela para emitir brotação nova, crescendo o broto e emitindo folha, você vai e arranca. Veio a pré-floração que está lá, que ali é botão floral ainda, né?
Eu até chamei de primórdio lá no vídeo, viu, gente? É botão floral, é pré-floração, que faltou a palavra. Mas ali ainda vai formar, vai crescer, vai gastar, vai respirar. Então, tudo aquilo ali está respirando muito, dividindo muita célula, gastando energia, a planta tem que ter. E aí? Será que as folhas remanescentes conseguem suprir essa necessidade, fazendo alguma fotossíntese para compensar esse gasto? Entendeu? Cena dos próximos capítulos. Daqui a pouco a gente fala disso aí. Guilherme, então eu respondi em parte a sua pergunta, e a outra parte eu vou esperar. Você segura a curiosidade um pouquinho lá, porque daqui a pouco a gente mostra, né, Mayara, os dados? Pronto, vamos seguir então. Essa parte da desbrota já foi esclarecida. Agora a gente vai para a desfolha. A desfolha Você mesmo. não quer os comentários e perguntas que tem no chat, Elson? Acho que teve o Luiz falou aí, né? Foi uma dúvida do Luiz. Isaías, né? Não tinha entendido a associação do amarrio com o pegamento. Aí o Luiz explicou aí sobre que diminuiu, a amarração Sim. diminuiu o efeito, né, do evento. Sim. A gente está falando de vento aí, Luiz. Você, como viticultor, tem muito mais propriedade do que a gente. Nós estamos falando só de quebramento de ramo, não, e de mudança de posição de ramo. Isso também. Mas a desidratação foliar é muito grande. Você tem que distribuir essas folhas bem direitinho sobre os ramos, dar uma condição de crescimento boa, de preferência. É tanto que brotação, folha virada para baixo, você já fica meio assim, né? Então, tudo amarradinho para cima, você estrutura a arquitetura da planta, sem uma arquitetura bem formada e bem organizada no amarrio, você está fadado ao insucesso nas próximas atividades de intervenção em verde, bem mais complicado de fazer. Isso. Então, agora o próximo candidato. Eu, Elson, posso ler? Por favor, Guilherme. Tá, o áudio está ok? Tá sim. Tá ótimo, Guilherme. Desfolha. Durante o período de crescimento dos ramos, efetua-se a desfolha, com o objetivo de equilibrar a relação área foliar / número de cachos e melhorar a ventilação e a insolação no interior do vinícola, obtendo-se uma maior eficiência no controle de doenças fúngicas, especialmente em parreirais vigorosos. A quantidade de folhas retirada depende do vigor e da área foliar da planta, com o cuidado de não eliminar a folha oposta ao cacho e não expor o cacho a pleno sol. Pronto, vamos continuar, né? Pode continuar. Em variedades muito vigorosas, sujeita ao desavinho de flores, a retirada de folha antes da abertura das flores traz bons resultados, pois diminui o suprimento de seiva elaborada para os órgãos florais. Além disso, Sim. Um dos principais objetivos da desfolha é eliminar as folhas que estão em contato direto com o cacho, provocando danos físicos na baga através do atrito com as mesmas. Essa operação deve ser realizada com muito cuidado, pois uma desfolha exagerada poderá trazer muitos prejuízos, pela menor acumulação de açúcares nos frutos e maturação incompleta dos ramos, bem como a ocorrência de escaldaduras ou golpes de sol nas bagas. Pronto. Eu queria aproveitar, eu acho que ficou muito claro aí essa questão do objetivo da desfolha. Aí apareceu uma palavra diferente aí, que foi o desavinho, não foi, Guilherme? Sim, esse termo é novo para mim. É um termo, digamos assim, importado, entre aspas, da viticultura portuguesa. Eles usam, eu também conheci lá, desavinho e bagoinha. Eu não conhecia esses termos. Então, assim, não é muito usual, realmente. Aí é quando você tem, em outras palavras, chances de perder um botão floral que não vai fecundar. A gente já tem alguns casos de desavinho muito severo quando tem algum desequilíbrio em termos de adubação nitrogenada, todo mundo já sabe disso, porque realmente você perde, né? A flor fica pelada, a inflorescência fica pelada, então algo mais ou menos assim. Pronto.
Pronto, agora a gente vai para... Um evento fisiológico, né, mais natural, mas é só para relacionar com algo que a gente conhece. Pronto, perfeito, professora. Então, eu preparei também um resumo diante desse documento, né, que foi... Eu vou projetar aqui para você. Acho que não está aparecendo, né? Não está aparecendo. Eu também gostaria de lembrar, de você puder mostrar para alguns que talvez não tenham prestado atenção, que documento é esse? É um documento da Embrapa, que fala sobre manejo de videiras, né? Está disponível na biblioteca virtual e no próprio site da Embrapa. Não é isso? Isso, é isso mesmo, professora. Tá... Deixa eu colocar aqui novamente. E foi disponibilizado aqui no chat também, já, esse material, Ana. Ah, ótimo. Esse é um documento elaborado pela doutora Patrícia, né, Leão? É daqui da semiárido, da Embrapa Semiárido da Petrolina. Perfeito. Pronto, eu vou projetar. Interromper. Só para dar um resumo. Ela disse que participaria, a gente só tem que chamar. Patrícia falou? Sim. Seria ótimo. Só um instante, professora. Pronto, está compartilhando. É só para a gente ter amarrar isso, né? E vocês verem se realmente é isso mesmo. O Luiz, né, que é produtor, já tem experiência. E pedir a opinião de vocês se a prática realmente é isso mesmo. Antes da gente entrar no documento da Maiara, no TCC. Então, a desfolha é remoção, né, de folhas que encobrem ou estão em contato direto com os cachos. Ok. Objetivos. Evitar danos físicos à baga, equilibrar a relação área foliar por número de frutos, melhorar a insolação, né, e a aeração também no interior do parreiral. Lá tem vinhedo, eu coloquei substituir por parreiral, acho que está mais... acelerar e uniformizar a maturação nos cachos, mais expostos à luz solar. Desfolha. A quantidade de folhas a serem eliminadas depende do vigor e da área foliar da planta. Elcio, eu queria fazer uma pergunta quanto a essa parte que você falou. No caso, para fazer desfolha, tem que ser uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, né? Porque, por exemplo, o que aconteceria se eu fizesse uma desfolha errada? Por exemplo, se eu tirasse mais folha do que o necessário. O que isso causaria para a planta? Então, todo mundo já viu o painel solar, não já? De energia solar? Sim. É a fonte, folha, né? A folha é uma superfície foliar exposta para receber radiação fotossinteticamente ativa e desencadear o metabolismo primário da planta. Então, ali primeiro vai ter uma ativação dos fótons de luz, da clorofila por cada fóton de luz, vai ter transferência de elétron, vai formar moléculas energéticas, vai iniciar o ciclo de Kelvin, tudo vai acontecer ali. Se diminui essa superfície foliar aquém do demandado pelo dreno, naturalmente alguém vai ter prejuízo. O prejuízo direto, geralmente, é qualitativo e produtivo, de cara. Mas tem também o prejuízo para o ciclo seguinte. É o que acontece, por exemplo, no caso de alta incidência de doenças foliares. Vai diminuir também a reserva, né? Isso depende exatamente do que eu tinha comentado, porque tem o número de folhas tiradas, onde e quando, não é isso? É isso, professor Mariano. Então, essa quantidade depende do vigor. Jonathan está com a mão levantada. Pode dizer, Jonathan. Já baixei, Ana. Era para contribuir, mas basicamente você já tocou no ponto que era a qualidade. Como a desfolha poderia impactar na qualidade. E aí um ponto importante é você tirar folha demais, expor o cacho à insolação, e se for uma variedade, por exemplo, branca, você pode acabar
reduzindo o padrão de qualidade. Frutas que apresentam manchas de sol, queima de sol, acaba reduzindo. Você pode ter uma uva com um padrão mais alto, sabe? CAT1. Brix tá ok, acidez excelente, só que se a uva tiver queimada, for uma variedade branca, você reduz qualidade e acaba impactando muito no marketing, na venda do produto final. Eu quero pegar um gancho no que o Jonatas está falando. Oi, Isaías, desculpe. Não, só ia comentar que ele falou sobre qualidade em relação à questão de insolação do cacho, que também, por mais que a gente esteja falando aqui de uma desfolha antes do primeiro amarreio verde, mas quando a gente fala mais para as outras desfolhas também, restante ciclo, tem uma importância muito grande quando a gente vê nessas variedades brancas que tem problemas com mancha. A própria folha, quando cresce, durante a formação do cacho, pode fazer com que esse cacho, quando ele cresça, ou arranhe, ou acabe manchando, dando algum dano mecânico, e também vai estar, querendo ou não, contribuindo para uma melhor qualidade daquele fruto. A injúria mecânica. E aí vocês trouxeram a uva branca em relação que ela tem que ter aquele padrão green, né? Se pega a radiação demais, ela fica amarelo âmbar, que eu particularmente gosto muito, mas o mercado não quer saber disso, que a uva, ele tem de estar queimada, não é isso? Fica manchada, fica mais escurecida, como o Isaías também falou. E tem ainda o caso da BRS Vitória, né? Que a turma, que aqui tem uma área de cultivo muito grande de Vitória, e tem muito problema de cor por causa de desfolha mal feita, desbrota mal feita, muitas vezes. Tem outras variáveis, né? Mas, por exemplo, no caso dessa situação que eu relatei, do excesso de brotos e muitos cachos, e a pessoa ficar deslumbrada, seguramente esses cachos não vão fechar cor. Excesso de vigor. Isso. Engraçado, né? Porque, excesso de cacho, perdão. Porque você acha que o excesso de cacho que é bom, né? Mas a gente tem que optar pela qualidade e não pela quantidade, no né? quintal de casa. Quando eu rodava no campo, eu via que quem não entende acha que a quantidade de cacho que é importante, né? Nem cacho grande, tanto que se faz... a turma está querendo mais, está querendo um cacho mais fácil de embalar. O cacho muito comprido fica mais chato de você organizar, arrumar dentro da cumbuca. Né? Produto para crescer cacho. Ninguém quer saber mais de produto para crescer cacho. Ana, não só isso, né? Mas além de o pessoal hoje querem cachos menores, ou pelo menos com quantidade limitada, porque se você deixar um cacho muito grande, você tem uma variação de brix muito exacerbada entre as bagas de cima e as bagas de baixo. E aí, quando você acaba exportando esse cacho para fora, uma das coisas que são avaliadas lá é justamente isso, né? A variação de brix no cacho. E aí, se você tem um cacho muito grande, além de você ter uma variação de brix enorme e, consequentemente, também vai ter a de acidez, em algumas variedades você vê a maior presença de bagadura. Isso sem também é falar um aspecto que vamos pensar do consumidor, em famílias pequenas que o cara quer comer um cacho de uva todo por vez. Um cacho de uva muito grande vai ter que ser repartido ou vai sobrar uvas que ele não vai consumir, né? Isso. E na BRS Vitória, né? Vocês falaram aí. Eu lembrei da BRS Vitória, que ela tem um cacho compacto, né? E as bagas pequenas. Aí o que é que o pessoal faz? Coloca regulador para aumentar o tamanho da baga e deixar o cacho mais alongado, né? Uma coisa que não é da fisiologia dela. Aí acaba afetando aí até no brix, na cor, na reserva, em várias coisas aí. Eu gostei muito desse slide aí, Elson, que você traz problemas qualitativos aí bem interessantes da gente pensar, tanto para a safra atual quanto para a safra seguintes, né? Isso que, inclusive, foi a dúvida da Manuele, né? Aí vai causar isso aqui, a Manuele. Isso foi isso que eu estava olhando, já criou, né, para a discussão futura, que eu estou vendo aqui, o que o Jonatas comentou e o Isaías também, sobre a questão do golpes de sol nas bagas, né? Que é chamado de golpes de sol. Principalmente com as bagas, né? Os cachos que ficam na base dos ramos. Isso, eu estava comentando agora com o Jonatas, né? Que ele foi comentando dos exemplos que a gente vê em campo, que geralmente
As bagas que ficam na parte superior do cacho são os que são mais afetados, né? Quando a gente vai fazer análise, a gente vê que geralmente, no caso da uva branca, que a gente vê com mais facilidade, eles geralmente estão mais manchados pelo sol, né? Que eles são os que recebem mais incidência solar do que os que estão na ponta, na base. Isso, inclusive, após a colheita, a gente vê que são os cachos que mais são deixados na planta, né? Porque são os que estão mais degradados nessa questão da coloração. Esses cachos basais. Então, ali não tem como fazer, não seria uma refolha, né? Teria que se fazer. Não a desfolha, mas não tem como. Seria uma refolha, se pudesse. Então, a outra consequência é a maturação incompleta, né, dos ramos. Se não tem um órgão fonte, né, como é que vai ter armazenamento, né, como é que vai ter a passagem dos fotoassimilados para o dreno. Então, vai complicar mais. Então, vai ter vai afetar a reserva da planta. E aqui, na literatura, se diz, né, que é após as amarrações. Inclusive no documento da Embrapa, aí, que foi exposto. Mas aí Jonas já comentou, né, vocês comentaram aí que é bem diferente na prática, não se tem uma data específica para poder se executar esse trato. Que ela varia tanto no primeiro quanto no segundo semestre, né? Eu não estou vendo mas pode falar, quem levantou a mão. Foi Maiara, pode falar. Aqui. Então, é porque, assim, quando eu falei, né, pro pessoal sobre o meu trabalho, eles perguntavam, mas o que seria a desfolha precoce? E aí, um dos pontos, né, que a gente levanta para a pessoa saber é que a desfolha precoce, diferente da que já é realizada, na maioria das vezes, ela é feita antes do amarrio. E aí, Mariano perguntou, né, quando seria? A gente fez o trabalho com 23 dias após a poda, só que na mesma fazenda que foi solicitado o trabalho, já era feito com 15 dias. Então, como vai ser feito mais trabalho sobre esse tema, vai ser feito com uma data mais nova, com a planta mais nova, e aí a gente vai poder dizer mais qual seria a época correta de ser feita a desfolha. E sobre quais folhas retirar. A gente retira mais as folhas de baixo, porque já pensando em facilitar o amarrio. Muito bom, Maiara. Muito bom esse Maiara trazer assim, como foi o relato da realidade do produtor, né? É interessante lembrar também que, conversando com um colega consultor recentemente sobre essa prática, ele fez umas perguntas e ele sugeriu que a gente fizesse também, além de outras variedades, como já é o nosso alvo, fazer também na época mais quente do ano, em que a intensidade de crescimento da planta é muito mais acelerada. Perfeito, professor. Aí Maiara disse que aí já trouxe um fato novo, né? Que faz antes, né, Maiara, as amarrações. E nos documentos já está, então a gente pressupõe que já está desatualizado, né? Que os documentos que a gente consulta falam após as amarrações. Então já é uma coisa que tem que ser atualizado, né? Isso na questão de primeiro e segundo semestre também, tem esses fatores. Porque os que eu consultei estavam assim, né? Após as amarrações executadas. Aí, tem duas observações aqui que a gente deve chamar atenção. Nesse manejo convencional, né, da desfolha. Deve-se eliminar somente as folhas mais velhas, né? É interessante, né, que se elimine, para não comprometer o fornecimento dos nutrientes. Claro que quando a folha está em senescência, né, antes dela cair, ela transfere os fotoassimilados dela para o dreno mais próximo. Geralmente ela vai para o ramo. Então é por isso que isso é durante o repouso, eu lembro assim. Mas aí já é um assunto para outro momento, né? Observação 2. Cultivares de folhas pequenas, recortadas e com bagas sensíveis à radiação solar têm menor necessidade de desfolha.
É por quê? Porque as folhas já estão pequenas, né? Já estão recortadas também. Então, se a gente retirar, certamente vai comprometer a questão da reserva. Aqui a gente já comentou. Pronto, aí aqui já é outro assunto. Pronto, é isso. Essa aqui é apenas um resumo da prática convencional. E agora a gente já entra no momento da discussão do TCC de Maiara. Eu vou parar aqui a projeção, interromper o compartilhamento e vou novamente projetar para a gente já iniciar essa parte. Pronto, está projetando. No cronograma, eu coloquei a relação fonte-dreno. Aí, professor, eu queria uma... Eu quero que você suspenda aumente esse negócio aí, está muito pequeno. Aí, professor, seria bom comentar sobre... A gente já vem comentando, né? Fonte-dreno. Mas vamos dar uma reforçada, né? Mais uma vez, eu peço a contribuição de todo mundo, porque, veja bem, quando a gente fala de fisiologia vegetal, a gente tem que se preocupar muito com a planta, mas com tudo que está à sua volta. Então, não dá para você pensar a fisiologia vegetal com uma variável ou com um fator isoladamente, mas sim na interação entre eles, essa visão do todo, uma visão muito holística, sempre nos ajuda a compreender melhor o que vai acontecer com o indivíduo principal, a planta. Quando a gente fala de interação entre a planta e o ambiente, muito boa essa imagem, a gente realmente precisa se preocupar com o que está acontecendo dentro que repercute fora. Então, ali dentro eu tenho toda uma organização tecidual, eu tenho uma série de eventos metabólicos, eu tenho nutrientes atuando como ativadores ou mesmo parte direta desses eventos metabólicos. Então, assim, é muita coisa acontecendo e o que você vê por fora já é a repercussão de tudo isso. Quando a gente fala em atividade fonte, a gente está se referindo ao metabolismo primário, que aconteceu graças à água que passou pelo xilema, com essa diferença de potencial que Elson muito bem mostra aí. Já estamos nos referindo ao fosfato inorgânico, que foi proveniente de uma adubação que já foi feita lá atrás, da própria radiação solar, que deverá chegar em quantidade e qualidade também, né, em termos de comprimento de onda, suficiente para desencadear a atividade fotossintética, enquanto o CO2 pode passar pelo estômago. E ontem, assistindo a live do professor Tiago, lá no Solo Agro, ele falou várias vezes em aclimatação, que é uma tecla que eu sempre bato e as pessoas dão muito pouca atenção a que eventos, de fato, representam a aclimatação de uma planta. Então, assim, alterações morfológicas, alterações anatômicas, são logo a antessala do que vai acontecer fisiologicamente com ela, entendeu? Então, já lhe diz muito. Então, quando a gente fala, é para falar já agora da atividade fonte, do título do TCC, ou você quer seguir com esse documento? Não sei, a senhora, não sei. Não sei, nós estamos às 8h12, você que diz. É melhor... O tempo pouco. Dá tempo? Então, vamos logo passar para o documento. Isso aí, essa imagem aí está falando da diferença de potencial de água entre o solo e a planta, né? Mostrando uma planta com um ótimo status hídrico. E vamos lá, turma da agricultura irrigada. Célula tem que estar túrgida. Célula não é para estar plasmolizada, não é para estar flácida, porque assim, ou você poderá estar favorecendo a desnaturação de todas as biomembranas, de quaisquer organelas, ou até mesmo da própria célula, como também já estará dificultando uma série de eventos metabólicos que dependem de uma célula bem hidratada. Então, nada de você estar brincando com estresse hídrico sem conhecer direito a repercussão que isso vai trazer para as plantas. Estresse hídrico pode ser um seu aliado, quando bem manejado e na fase fenológica correta da planta. Falando de maneira geral, não especificamente de viticultura. Bom,
Alteração... Gente, a cachorrada está toda latindo ali fora, para isso, e vem para cá. Alteração da atividade fonte. Então, já falamos sobre o conceito de fonte. Se Mayara quiser reforçar alguma coisa, ou algum dos meninos, por favor. Já falamos sobre o que é desfolha, e Mayara, muito bem, com muita propriedade, explicou essa questão do evento acontecer precocemente. Então, agora eu vou deixar que Mayara faça um pouco um passeio pela sua história recente com esse trabalho, para a gente contribuir com as discussões. Então, deixa eu ver, a gente pode iniciar lendo e Mayara pode contribuir. Eu acho que a gente não precisa ler, não. A gente podia fazer um apanhado geral sobre o TCC e ir lá para a metodologia e ir lá para os resultados. Pronto, pode ser. Senão, da 9 horas a gente não termina. Era para mim ter enviado, Elson, o slide para você, porque aí ficaria melhor. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Melhor, né? Você tem aí? Tá? Quer mandar, Mayara? Porque acho que... Deixa eu ver se eu tenho aqui slide, Mayara. Porque fica bem melhor. É melhor mesmo, é verdade, Mayara. Aí fica muito pelo celular ou pelo computador, Mayara? Pelo computador. Então ela projeta. Pronto. Melhor. Você pode fazer isso? Por favor. Posso. Ótimo. Tem algumas coisas no chat, né? Enquanto eu vou colocando, aí dá para ir respondendo. Pronto. Márcia. Qual a característica fisiológica das folhas mais velhas? Márcia Juliana. Microfone, professora. Oi, Márcia Juliana, boa pergunta, obrigada. Folha mais velha numa videira é a folha que foi formada primeiro, geralmente as folhas mais basais, isso em outras plantas também. Do ponto de vista da idade fisiológica dela, ela é considerada uma folha madura, indo para a senescência, não é madura na maturidade fisiológica de plena atividade fotossintética, não. Ela já começa a diminuir essa capacidade fotossintética, porém, ela não constitui-se num dreno. Ao contrário, ela é uma planta capaz de remobilizar fotoassimilados e nutrientes, principalmente o nitrogênio, que a gente vê facilmente, para as folhas que ainda permanecerão na planta por mais tempo. Um detalhe importante, quando você vê a folha mais velha já perder a atividade de vez, já tendendo a se perder da planta, a cair, ela fica logo como? Clorótica, amarela. Por quê? Exatamente por causa desses eventos de remobilização daquilo que ela não vai mais utilizar, porque já está muito velha, para as partes que permanecem na planta. Então, essa questão, como é a pergunta mesmo? Vou olhar direito aqui. Como é o resto da pergunta? Qual a característica fisiológica das folhas mais velhas? Então, a característica é essa, ela diminui sua atividade metabólica e passa a transferir aquilo que ela não vai mais utilizar para suas atividades para os órgãos que permanecem lá. E é interessante lembrar que não é um dreno, tá? A não ser que seja uma fonte de inóculo, que esteja muito atacada por um fungo, bactéria, um inseto, aí sim, aí ela realmente se constitui num dreno. Mas ela, estando íntegra, ela apenas entra em senescência, mas não é um dreno. Ela apenas é uma folha senescente. Pronto. E ela é um dreno enquanto ela está nas folhas mais jovens, não é isso, professora? Aí ela vai... O que é dreno numa videira? Vamos deixar isso bem claro e depois eu responder para a Márcia Juliana. O dreno na videira é todo órgão que consome fotoassimilado. Ponto. Quem consome fotoassimilado? Brotação, plantas, folhas atacadas que precisam regenerar lesões, ou lesão de um milho, de um ácaro, sei lá. Pontos de crescimento da raiz. Aqueles brotos laterais que a gente chama de ramo ladrão, que em algumas variedades antigamente eram até manejados como ramos produtivos. Tudo isso é ladrão. Então, todo ponto de crescimento é considerado dreno. Agora, existem drenos que são desejáveis, que você quer manter na planta, que é o caso do fruto. Ou mesmo uma raiz que cresce para poder interceptar mais nutrientes, ou promover uma melhor, a planta explorar melhor o volume de solo. Aí é um dreno desejável.
Mas todo ponto que não fotossintetiza e demanda do fotossimilado, seja para crescer, para regenerar uma lesão, para formar novos tecidos, é considerado um dreno. Certinho? Certo, perfeito. Eu vou logo para as perguntas, professor, achou melhor? Logo pra... Vamos começar a projeção? Pode ser, Márcia Juliana? Deixa eu só responder essa última, que é bem objetiva. Tem outras na frente? Tem de Welder, então vamos deixar para depois. A de Welder é rapidinho. Deixa eu ver. O Welder, eu vi no documento que está de 10 a 15 folhas por cacho. Então, para cada cacho, é recomendado de 10 a 15 folhas. Isso na literatura. Pode ser que, na prática, seja observado alguma coisa diferente, entendeu? Então, isso aí vai dar questão prática. Isso. Márcia Juliana perguntou isso, que eu respondi. Em seguida, a Mayara falou da precoce Almarrio, beleza. Depois, Lívia Caroline perguntou. Também lembrar das gavinhas. Sim, as gavinhas são drenos potentes, crescem rápido e ganham muita força por lignificação de tecido. Então, realmente, as gavinhas também são drenos potentes. Bem lembrado, Lívia. O Helder diz, em relação à bagadura, foi isso que Elson respondeu agora, não foi o Helder? Márcia Juliana pergunta, visualmente seriam as folhas maiores? Necessariamente não. Existem folhas basais que são pequenas. Então, essa questão do crescimento está associada a outras coisas, não necessariamente folhas grandes são as folhas mais velhas, tá? Pronto, pode prosseguir, Mayara, por favor. Está aparecendo a apresentação? Sim, senhora. Tá sim. Professora, nesse caso, eu começo logo da metodologia, né? Já está com o tempo avançado. Melhor. Então, o meu trabalho de TCC, ele foi realizado na FAM, que é a Fazenda Área Nova, que se localiza no N10, aqui em Petrolina. E a variedade escolhida foi a BRS Vitória. A poda dessa área foi feita dia 25 de julho de 2022 e a desfolha dia 17 de agosto, ou seja, 23 dias após a poda. Essa desfolha, ela foi feita antes do amarrio. E aí, as avaliações começaram a ser feitas uma semana após a desfolha, dia 23 de agosto. Aí, lá na área, a gente fez desfolha em 3 plantas e deixamos 3 folhas sem a interferência, para fazer o comparativo. O período do trabalho foi de agosto a novembro. E as coletas... Me permita uma coisa aqui. Você falou dos 23 dias e eu lembrei de um detalhe importante. Pegou um período mais frio do ano. Portanto, a dinâmica de crescimento é muito mais lenta, tanto para brotar quanto para crescer ramo, né? Sim. E é por isso, professora, que como é um trabalho iniciante, né? É um dos primeiros trabalhos nesse sentido, faz-se necessário fazer em outras condições, em outras variedades, em mais de uma safra, para ver se realmente comprova o que a gente já fez uma vez. E aí, essas coletas, elas eram padronizadas para ser feitas nas primeiras horas da manhã, para que isso não interferisse no resultado. Então, a gente coletava no máximo 8h30, 9 horas da manhã. E aí, dentre as análises realizadas, a gente fez o teste para detecção de amido. Essa metodologia é a metodologia nova, né? Foi desenvolvida por mim e por Eduardo, do grupo GISP, né? O coordenador do GISP. E aí, a gente faz assim, a gente ferve no álcool, depois passa o Lugol. E aí, vai aparecer na folha tons escurecidos. E esses tons escurecidos diz respeito à quantidade de amido que tem na folha. Após isso, a gente usa um aplicativo da internet para quantificar a quantidade de escuro que aparece na folha. E aí, essa quantidade de escuro, né, da parte escurecida da folha, a gente consegue pegar a porcentagem dela sobre o total. Então, a gente consegue ver o teor de amido na folha. Outra análise foi realizada Só um instantinho, Mayara. Volta ali, por gentileza, que eu queria também lembrar um outro aspecto importante. Quando a gente fez algumas vezes para poder aferir o método, e a gente percebeu que a folha ficava muito intoxicada pelo álcool. Então, tem também a passagem por água para desintoxicar a folha e só depois colocar a reação com Lugol. E essa metodologia se baseou, que naturalmente não é assim, os meninos realmente trabalharam arduamente para chegar onde chegaram, foi baseada no trabalho do professor Kakimaki, que é uma grande referência no estudo internacional de boro,
quando ele trabalhou com boro e outros micronutrientes em beterraba, e ele fez essa detecção de carboidrato na forma de amido foliar em videiras ou em beterrabas que tiveram alguma dificuldade em relação a aporte de micronutrientes. Exatamente os micronutrientes carreadores, transportadores de açúcares. E aí ele usou essa reação do bol na folha, nós fizemos uma adaptação dessa metodologia para poder chegar nesse ponto aí. Se tratando da fervura em água, tem alguém para falar? Tem Eduardo, Maiara, mas se você quiser completar... Não, ele pode falar. Pode finalizar o raciocínio, que a minha questão é outra. É só a questão da água, né? Porque eu esqueci de falar. A gente ferve em álcool, aí ferve em água. Assim, a gente começou fazendo sem ferver em água. Só que aí, quando a gente passava o Lugol, a folha ficava quebradiça. E como essa análise ela é feita com foto, com a imagem, não dá para fazer com a folha quebrada. Então, por conta disso, a gente passou a ferver em água e aí a folha fica igual. Fica como se fosse na planta. Fica macia. E aí a gente consegue fazer o resto do procedimento. Pode falar, Eduardo. Pessoal, e principalmente Ana, eu lembrando aqui que o local da folha que tem maior densidade estomática é ali no centro, né? E a gente está vendo aí nessa imagem da foto, no lado da imagem da folha do lado esquerdo, que onde tem mais amido é na parte mais externa, onde teoricamente tem menos estômatos. Esse é um caso dessa folha ou todas as folhas elas basicamente nesse padrão? Eu não saberia responder isso, Eduardo, porque a gente não fez em outras variedades e na beterraba a gente percebeu, aí pelo menos o artigo do professor Kakemaki tem o mesmo comportamento. Então, a gente precisaria verificar em outras variedades se essa reação ocorre em todas as C3. Na beterraba, onde tem pouco amido, fica manchinhas e manchinhas, né, mostrando que ele conseguiu ser translocado via floema, e onde tem problema com micronutrientes, o amido não saiu da folha, que não teve interconversão e que ou se concentrou ali, o açúcar primário até formar que ficou como amido na própria folha, fica tudo preto. Toda a folha. Então, eu acho que eu não teria elementos hoje, nenhum argumento que justifique confirmar essa sua dúvida. Tá certo, é só uma curiosidade mesmo que eu reparei. Aí, seguindo... Mariano pergunta se o método que é novo, né? Se foi registrado. É novo, não? Esse né? trabalho de Maiara é a validação da metodologia, Mariano, e nós continuamos esse trabalho. Ele está em curso, continua com outra sequência de análises para a gente validar essa metodologia como uma metodologia GISP, para nos trazer uma série de inferências fisiológicas nas análises de folha de videira, principalmente em relação a micronutrientes, em relação a aspectos da desfolha. Então, a gente vai usar essa metodologia como análise fisiológica nossa. Então, a gente não tem nenhuma referência de ter sido feito com esse objetivo. Tem alguns casos de estudos com porta-enxertos em relação a sombra e luz, não foi esse, Maiara, que Karina usou? Sim, é o de Karina, né, que ela está usando. A gente usou como uma referência base, por exemplo, a desintoxicação da folha e tal. Mas com esse objetivo é o primeiro trabalho. E também com a atualização, com a quantificação via imagem, né? Isso, usando o tratamento de imagens digitais. Também não se acha. Mas, se me permitem, é importante lembrar que toda vez que se apresentam coisas novas, sempre temos gente de fora que fica olheiro e pega todos os detalhes e eles desenvolvem e registram. Por isso que eu comentei. Isso, foi bom você ter comentado. Esse documento, ele é um documento do Instituto, porque ele é um trabalho de conclusão de curso, ele é registrado no sistema interno lá chamado Releia, e ele vai ser lançado como boletim técnico para produtores rurais.
De qualquer forma, penso que seria muito importante vocês fazerem no registro de patentes. Por quê? Porque, como eu tive uma experiência desagradável, desenvolvi um dispositivo para quantificação de, por exemplo, alguns poluentes em vinho. Simplesmente, quando eu apresentei, teve um olheiro e 3 meses depois me mandou dizendo muito obrigado pelas informações, sendo que ele tinha me comunicado que se não patenteasse, eu perderia isso. E gerou um probleminha com o meu orientador na época do doutorado. Por isso estou comentando isso. Não sei se é válido meu comentário, mas apenas era um alerta, porque muitas vezes nós aqui no Brasil desenvolvemos novos métodos que são utilizados por outros para darem seguimento, tendo mais mérito e etc. Não sei se estou me explicando. É muito válido, Mariano. É isso. Bom, obrigado, professor Mariano. Pode prosseguir, Maiara, por favor. Outra análise realizada foi a densidade estomática, que a gente faz pela metodologia do esmalte, como está mostrando na imagem. E aí, após isso, a gente retira a foto, né, no microscópio e faz a contagem manual dos estômatos. Aí, para ficar uma forma mais assertiva do resultado, a gente fez assim, dividiu por quadrantes, e aí contamos a quantidade de estômatos em cada quadrante, e aí, após essa contagem, a gente faz repetição. Escolhe um aleatório e faz a contagem novamente para ver se realmente bate o resultado. E aí, essa metodologia faz com que fique mais assertiva a quantidade de estômatos. Estômatos são essas aberturas aqui, ó, que eu estou mostrando com o cursor. Outra análise foi o corte histológico da devura principal da folha, para analisar as estruturas. A gente também fez o teor de clorofila. A gente fez 3 leituras em cada folha. A gente fez a leitura da parte basal, parte mediana e parte apical. E aí também fizemos a biometria dos brotos. A gente mediu o tamanho do broto, o tamanho da folha, tamanho do cacho, número de cachos e número de folhas. A gente fez em 2 datas, 29 DAP e 43 DAP, que são dias após a poda, e aqui já está o resultado. Na primeira data, que é 29 dias após a poda, a gente vê que as não desfolhadas, elas têm um resultado superior às desfolhadas, apesar de ser uma diferença pequena. Por exemplo, o tamanho do broto, 28,7 centímetros, e as desfolhadas precocemente, 26,8 centímetros, 2 centímetros de diferença. O número de folhas, 5,7 folhas as não desfolhadas e 4,3 folhas as desfolhadas. E também a gente vê uma mudança em tamanho de cacho, 5,2 centímetros as não desfolhadas e 4,8 centímetros as desfolhadas. Agora, quando a gente para observar essas variáveis com 43 dias após a poda, a gente se assusta com os valores, porque as desfolhadas, elas conseguiram se recompor e ultrapassar o tamanho das não desfolhadas. O tamanho de broto, 64 centímetros as não desfolhadas e 71 centímetros as desfolhadas. Então, são 7 centímetros a mais, uma diferença muito grande. A gente também observa o número de folhas, que as desfolhadas tiveram 14 folhas e as não desfolhadas 10 folhas. E o tamanho do cacho, 9 centímetros as desfolhadas e 7,8 centímetros as não desfolhadas. Então, a gente observa o quê? Que com 20 dias após a desfolha, que foi nessa data, essa análise, as plantas que foram desfolhadas precocemente, elas conseguem se recompor e ter os mesmos valores ou superiores às não desfolhadas. A gente também fez análise de clorofila A. A gente fez em 3 datas, 29 DAP, 36 DAP e 43 DAP. E aí, nas primeiras 2 datas, que são esses 2 gráficos aqui de cima, as não desfolhadas, que esse verde escuro, tiveram valores melhores que as desfolhadas. O que acontece também no segundo gráfico. As não desfolhadas, que esse verde escuro, tiveram resultados melhores que as desfolhadas. No entanto, quando chega na terceira data, que é 40 dias após a poda, que é a mesma data dessa recomposição aqui da biometria, as plantas desfolhadas, elas se sobressaem, elas conseguem
ter valores melhores ou iguais às não desfolhadas. E aqui eu fiz um gráfico mostrando a evolução de acordo com as datas, ó. Esse verde escuro é a não desfolhada, ele começa superior, na segunda data segue superior, e na terceira data ela fica inferior às desfolhadas. Então, a gente conclui o quê? Que essa variável, né, ela tem uma relação com a idade da planta, e que, com 20 dias após a desfolha, ou seja, 43 DAP, as folhas, as plantas desfolhadas, elas conseguem se recompor e ter a mesma atividade de que as não desfolhadas. A gente também fez clorofila B em relação a B. No entanto, nessas variáveis, a gente não vê tanta diferença. Foram valores bem próximos. Agora, se tratando da relação AB, um autor, ele diz que a relação adequada é 3:1. Então, seguindo esse raciocínio, as desfolhadas tiveram valores melhores que as não desfolhadas. Fizemos também análise de amido, que foi aquela fervura que eu mostrei das folhas. Fizemos em 3 datas, 50 DAP, 64 DAP e 71 DAP. E aí a gente observa o quê? Que essa variável também tem uma relação com a idade da planta, porque ela vai aumentando de acordo com a idade, e que as desfolhadas tiveram valores melhores que as não desfolhadas. Nas 2 datas, 50 e 71, foram valores bem próximos. Agora, com 64 DAP, as folhas desfolhadas, elas tiveram um valor muito superior às não desfolhadas, aproximadamente 5%. Fizemos também massa fresca e massa seca. A gente analisou folha, fruto e ramo. E aí, a folha, ela difere, massa fresca, das desfolhadas para não desfolhadas. Agora, as outras variáveis, elas são bem próximas de um tratamento para o outro, né? De desfolhadas e não desfolhadas. Então, não foram observadas grandes diferenças nessa variável. Aí, a gente fez a densidade estomática, como eu mostrei a vocês lá atrás. Aqui foi uma folha específica, né? Que as não desfolhadas deu 28 estômatos e as desfolhadas 37 estômatos. Então, as desfolhadas precocemente tiveram valores mais altos que as não desfolhadas. E aí, a gente fez em três folhas, né? Esse gráfico ele não está atualizado. Foi folha basal, esse primeiro resultado, folha mediana, o segundo resultado, e folha apical, o terceiro resultado. E aí também tem uma relação, né, com essa variável. Como a folha vai ficando mais nova, ela vai diminuindo a quantidade de estômatos, mas as desfolhadas tiveram resultados melhores que as não desfolhadas. Quando o produtor procurou a gente, ele citou que essa era a parte que ele mais queria ver, porque ele disse que sabia que teria mais estômatos nas desfolhadas precocemente. A gente também fez a histologia, né? A gente fez o corte da nervura principal para avaliar se as estruturas são parecidas, né? Se mudam alguma coisa. E aí, a única mudança que teve foi a questão da antocianina, que esse pigmento rosa, né? Que fica ao redor aqui, ó, como eu estou passando o cursor. E aí, pesquisando, né, para entender por que essa antocianina, porque ela apareceu mais nas desfolhadas precocemente. Ela apareceu muito pouco nas que não foram desfolhadas. E aí, essa antocianina, ela apareceu devido ao choque da lesão, o choque da desfolha. É como se fosse uma resposta àquele corte, uma defesa da planta. A gente conclui que a desfolha precoce de videiras BRS Vitória trouxe benefícios estruturais e fisiológicos para as plantas, permitindo seu restabelecimento após 20 dias da desfolha e 43 dias após a poda. Segundo a conclusão, os viticultores podem realizar a desfolha precoce dos brotos, pois a técnica não causa prejuízos para o crescimento dos ramos e dos cachos. E aí as considerações é que as plantas desfolhadas, com 43 dias após a poda, elas tiveram teor de clorofila A superior às não desfolhadas. As plantas desfolhadas, elas acumularam teor de amido superior às não desfolhadas, sendo mais elevado aos 64 dias após a poda. A densidade estomática foi maior nas plantas desfolhadas e não houve diferença nos valores de clorofila B em relação a B. No entanto, né, se for usar
a metodologia de 3:1, o que o autor falou que seria o ideal, as desfolhadas seriam melhores. E aí, as plantas desfolhadas e não desfolhadas apresentaram o mesmo comportamento em relação à massa fresca e massa seca. E, como eu falei no início, esse trabalho é pioneiro. Então, é o primeiro trabalho feito nesse sentido, aqui no Vale também. Então, fica muitas brechas, né, de mudanças que podem ser feitas. Então, isso faz necessário ser realizado outros trabalhos em outras variedades, outras épocas, em mais de um ciclo, porque, assim, é muito difícil afirmar só com o trabalho, apesar de que o produtor já verificou, né, esse ponto positivo nessa prática. Mas aí, mesmo assim, faz-se necessário outros trabalhos, né, já estão sendo feitos pela professora, para realmente comprovar que essa desfolha precoce vai trazer benefícios para os viticultores. E é isso. Muito legal, Mayara. Sabe o que eu estava pensando aqui? Se a gente tivesse com TCC hoje, eu já ia mudar o título. Colocar não só a relação da alteração da atividade fonte, mas também os benefícios estruturais. E quando a gente vai olhando muitas vezes, já vai surgindo outras coisas, rapazes e meninas que estão aqui. Eu quero entender agora, Mayara, talvez nosso próximo passo, se esse amido que tem relação com fotorrespiração da folha também, né? Qual é o destino desse carboidrato que a gente percebeu acumulado? Entendeu? A planta está guardando coisa, a planta metaboliza antocianina, um metabólito secundário, somente por causa da lesão na folha. Então, assim, em relação com fenilalanina, com todos esses eventos de metabolismo secundário que a gente sabe que vai contribuir para a maior lignificação dos tecidos no futuro. Aí a gente voltando na área, minha gente, 14 dias depois, que nada, 14 dias, bem rápido, nem lembro direito. Você olhava para cima, dificilmente você saberia onde foi desfolhado. Isso, não dá para ver diferença. A recuperação é muito rápida. Muito rápida. Ok. E ainda teve esses benefícios aí, né? A questão da clorofila, né? Sim. E outras. E aí, né, esse trabalho ele é feito na fazenda que a gente realizou o trabalho, já para melhorar a eficiência das pulverizações, né, da questão fitossanitária. Então, esse aí é o maior objetivo. Marcos Pimentel. Desculpa. Não só dizer aqui que ele falou que ocorre acúmulo de carboidrato, né? Então, tem tudo a ver, né? Ocorreu mais acúmulo de carboidrato, se expressou na forma de antocianina. Pode falar, Isaías. É verdade o que ele falou aí. Sim, mas o que eu ia falar era em relação a um trabalho que também eu vi, só que tipo não era em uva de mesa e nem para as condições aqui do Vale de São Francisco. Era um trabalho lá para Santa Catarina, onde ele testou 3 variedades de uva de vinho. Aí ele olhou essa questão da intensidade de desfolha e ele percebeu que não teve diferença estatística de forma expressiva, mas que tinha, sim, um percentual de aumento em cada uma dessas variáveis que ele estava analisando para as 3 variedades de uva de vinho. Eu vou disponibilizar o arquivo lá no drive do GISP. Você pode colocar na mesma pasta, viu, Isaías? Boa ideia. É uma ideia boa. Tem gente com a mão levantada e etc. Tem alguma coisa no chat. Pode falar, Rafaela. Boa noite, pessoal. Parabenizar pelo trabalho belíssimo. Ai, Rafinha! Alô, Rafaela Ribeiro. Trabalho bacana, gostei demais. E me veio algumas questões, né? Porque é interessante que ela mostrou que a desfolha, ela melhorou de fato em algumas questões da planta, em questão de crescimento também.
E eu fiquei intrigada com esse acúmulo de antocianina aí, né? Nas plantas que sofreram a desfolha. E aí eu fiquei imaginando, a antocianina é um metabólito secundário, né? Provavelmente a planta, ela sintetizou e acumulou a antocianina como uma forma de defesa da planta, né? Contra o estresse, né? Que não deixa de ser um estresse, né? Causado na planta. E até que ponto essa desfolha poderia causar, de repente, comprometer a questão da produtividade e a qualidade dos frutos em safras posteriores, né? Porque para ela acumular antocianina, isso tem um custo energético para a planta. Então, até que ponto esse custo energético poderia interferir em termos de qualidade e de produtividade? Excelente, Rafinha. Eu não tinha ouvido Rafaela R. de Souza, não associei a pessoa ao nome. Vamos vê-la aqui. Muito bom mesmo. E também ótima pergunta. Obrigada. Eu acho, Mayara, a gente tem que continuar pensando bastante, né, sobre esse trabalho. Se a gente for olhar para os flavonoides de maneira geral, né, e aí a gente inclui vários metabólitos secundários, como a antocianina também, a gente vê que ele realmente tem esse papel de defesa muito claro. E a gente, na verdade, colocou essa variável sem prestar muita atenção ao significado prático dela. Quando a gente mostrou para Niltinho, ele endoidou. Ele amou ver estômago e amou ver antocianina. Então, ele ficou muito... Não foi, Mayara? Aí se preocupou com a rota de fenilalanina, com as respostas de defesa da planta, com a velocidade de lignificação do ramo, que é outra variável que a gente tem que juntar. Então, eu tenho certeza que realmente a lesão provocou essa maior síntese de antocianina. É claro que se for uma planta com pouca reserva no ramo, já nessa fase em que ela precisa sofrer tanto para emitindo brotação nova e a gente tirando, né? Emitindo brotação nova e a gente tirando. Poxa, é um desgaste muito grande. E ainda ter que investir numa rota de defesa a mais, então, realmente é um desgaste muito grande e a gente precisa ter esse cuidado, Rafaela, de verificar se, caso uma outra planta ou uma outra propriedade, a planta não tenha um bom acúmulo de reserva, se a gente vai ter as mesmas respostas. Será que o destino desse carboidrato acumulado na folha vai ser o mesmo? Então, assim, convém até lembrar que a poda dessa variedade nessa fazenda é feita com mais ou menos 30% de acúmulo de reserva em forma de carboidrato nas gemas, no ramo, né? Então, a gente já tem uma segurança, apesar de ser uma variedade muito fértil também, você tem uma segurança de boa qualidade de brotação, baseado na quantidade de amido reservado no ramo. Mas convém sim prestar atenção a esse aspecto que você muito bem pontua, porque a gente não sabe se esses benefícios que foram constatados na prática realizada nessa propriedade vai se repetir para todas. Inclusive, essas são análises que continuam, né? A gente continua esse estudo agora no sentido de melhorar a qualidade repetir algumas variáveis, melhorar, inclusive, a estratégia de coleta, melhorar as fotos, foi um compromisso pessoal nosso, e também vamos repetir em outras épocas do ano e em outras variedades. Professora, talvez fazer também uma curva de amido em um ano, né, para obter essas informações. Isso, bem lembrado, Elson. Vou até anotar. Essa recomposição, né, de reserva. Uhum. Aí fazer uma curva, acho que dá um gráfico bem legal. Isso. Bom, Ana, oi. Uma coisa. Quando a gente vai falar assim sobre nutrição, quando a gente vê, sei lá, deficiência de fósforo, aí tem aquele acúmulo excessivo de antocianina devido a ter um acúmulo muito grande de amido proveniente da fotossíntese. Aí esse amido ele é convertido a antocianina. Sei lá,
como tu tá desfolhando um broto, esse broto ele é um dreno, e esse dreno ele tem uma quantidade específica X lá de quantidade de amido que está sendo puxado do ramo. Aí quando há desfolha desse ramo, aquela quantidade ainda vai estar sendo direcionada para ela antes que ela perceba que tem uma quantidade de folha a menos. Será que isso não pode ter levado a ter uma elevação no acúmulo de amido naquele broto e logo posterior uma conversão para antocianina? Isso é só uma ideia assim. Eu não entendi tudo da pergunta, mas o que eu entendi foi finalmente a preocupação com fósforo, não é isso? Porque não, isso daí era só para mostrar o que ocorre na deficiência de fósforo, nesse caso, e associar fósforo, também seguramente talvez. não tem. Não tem nada a ver, não. Eu estou falando só mas assim, o caso do fósforo, acontece isso. Essa antocianina é dispersa dentro do vacúolo e ela claramente é uma resposta de defesa. Quando a gente falou no aumento de crescimento das unidades estruturais, folhas e broto, a gente também observa que evolui a lignificação dele. Então, se evolui a lignificação desse broto, quando a gente se reporta a esse evento anterior da própria folha, não só a folha, se pecíolo e seguir a mesma tendência de acumular antocianina nos tecidos, no vacúolo das células dos tecidos, então, olhando para essa repetição de evento, desse evento, claramente tem relação com biossíntese de compostos que vão atuar na síntese de lignina, né? Então, o crescimento do broto seguiu isso. A gente não analisou lignina, mas ele ficava mais rígido, mais flexível e mostrando que essa lignificação já avançava. Então, a gente continua insistindo nessa estratégia de defesa natural da planta. Tá sem áudio, Elson. Respondi, Isaías. Eu confesso que eu me atrapalhei um pouco no entendimento da pergunta, mas se for faltando alguma coisa e eu puder contribuir, ou mais alguém, pode dizer. João, pode falar, João. Boa noite a todos. Ana, é uma dúvida que eu fiquei lá no processo lá de desfolha, é que algumas áreas fazem a retirada do neto. Essa retirada do neto, ela seria justamente no processo de desfolha? Ou como é essa atividade? Bom, esse manejo de netos, que são aqueles ramos laterais, a gente já, para essas variedades mais férteis, a gente já não faz mais manejo de neto. Isso foi feito na época da Festival e algumas outras variedades de 15 anos atrás. E agora, como essas variedades têm desaparecido, a gente não faz mais manejo de neto como um material produtivo. Então, essa desbrota aí realmente não tem esse objetivo, até porque ainda não tem brotações laterais, a planta está formando a estrutura foliar de broto, né? Então, não tem ramificações laterais. Nesse momento aí, o que você vê de diferente de folhas é pré-floração e um ou outro indício de gavinha, mas folha e pré-floração, botão floral. Obrigada. Pronto, acho que por enquanto é isso. Eu coloquei essa foto aqui que achei que o professor Fernando ia participar, aí ia tirar a dúvida com ele. Porque tá cheio de folha, né, senescente aí no chão. E eles parece que eles não fazem os despontes lá no Peru. Aí eu ia contar uma história aí. Ia contar uma história, a gente manda essa provocação lá no grupo para ele se manifestar, que ele está muito sumido, está viajando demais. E eu acho a luz muito pouca aí. Isso, eu disse que era a falta de luz e etileno, né? Provoca. Então, a folha está envelhecendo muito depressa, sei lá, não sei a idade também. Excesso de folha. Eu só não estou vendo cacho, mas folha eu estou vendo um bocado. Mas tem cacho, sim, aqui, ó. Estou vendo. Manda para ele com a provocação lá no grupo, para ele explicar o que está acontecendo aí, já que ele está lá, né? Isso, até modificar, botar o nome dele aqui logo. Eu modifiquei, mas não sei o que ocorreu. Isso. Rafaela, esse é um tema que a gente quer, de fato,
se debruçar com atenção maior, porque uma coisa puxa a outra, né? Eu achei muito boa essa apresentação agora para a gente trazer à luz da apreciação de vocês essas outras possibilidades da gente melhorar essa pesquisa. Oi, Mariana. Eu fiquei curioso, porque isso depende muito, né, da falta de luz. Por que estou falando isso? Porque imaginemos que tenhamos pouca luminosidade. E significa que o incremento ou permanência das folhas faria com que tenha maior produtividade, porque elas são necessárias. Tem um número X. Não. Imaginamos que não tem muita luz, então pode acontecer diminuir, pode? Essa situação aí é lá no Peru, eu não a conheço, só da divulgação do professor Fernando lá no nosso grupo, mas a gente tem várias situações aqui no Vale do São Francisco em que a gente tem uma interação copa-porta-enxerto de atribuição de maior ou de menor vigor. E, claramente, as áreas que têm excesso de vigor são menos produtivas. Ponto. Isso aí é regra geral. Excesso de vigor compromete produtividade. Não vou nem falar de qualidade, mas compromete muito, porque você tem... Gente, videira é uma planta sarmentosa, ela tem uma continuidade de crescimento que, se você não limitar pela água ou outros mecanismos hormonais, ela está sempre procurando crescer e ir embora. Então, essa dinâmica de crescimento contribui para a drenagem de fotoassimilados e o uso de nutrientes em partes que a planta não vai formar fruto. Certo. Oi, Elza. Pronto. Então, acho que é só isso, né? Olha aí no grupo, se não tem mais nada, que estão sendo tão pontuais. Olha que a gente falou um bocado hoje, não foi, Isaías? Bastante. Os resultados. Sim, né, professor? Ele perguntou se os resultados têm perspectiva de aplicação imediata, né? No caso do trabalho de... Eu não vi, não, essa pergunta. Pronto, então posso ler depois. Tem mais coisa lá para ler? Marco Pimentel, certo. Veja bem, a gente não tem muitos recursos tecnológicos dentro da nossa instituição, mas a gente tem a nossa maior riqueza, que é o laboratório vivo à nossa disposição, graças aos nossos parceiros. Então, a gente tem sempre o interesse e a vocação para fazer uma pesquisa que parta de uma demanda do setor produtivo. O que a gente tem feito é botar um toque DISP em alguma dessas pesquisas, né? Aquelas análises que a gente quer ver como se correlaciona com aquela variável. Será que aquele tratamento pode promover uma resposta mais voltada para esse negócio aqui? Então, assim, a gente dá um toque DISP em relação à metodologia e variáveis, mas a gente sempre procura desenvolver pesquisas de caráter aplicado. Então, seguramente essa tecnologia vai estar à disposição do setor produtivo, a gente não sabe ainda quando vamos apresentar, ainda não tivemos a oportunidade, foi tudo muito recente, Maiara defendeu há 3 semanas atrás, né, Maiara? Mais ou menos, esse trabalho, mês passado. Então, a gente quer, sim, colocar à disposição do setor produtivo essa informação, estamos refinando essa informação, continuamos na fazenda coletando dados para ter ainda, né, outras informações mais robustas, mas nosso objetivo é, sim, colocá-la à disposição do setor produtivo, sem dúvida. E sempre com esse caminho, buscar pesquisas aplicadas. Assim, eu aproveito que vocês estão aqui conosco até agora, né, prestigiando o nosso bate-papo, e eu digo para vocês, com toda a modéstia do mundo, que a gente se orgulha muito do trabalho que a gente faz. A gente não faz nada grandioso, a gente não alardeia para muita gente, mas a gente atende a demanda do setor produtivo de uma maneira muito direta. Então, a gente já posicionou o uso de silício na viticultura do Vale, silício pó. A gente desenvolve pesquisa extremamente linkadas com demandas de agricultores e de algumas empresas que a gente aí passa a peneira mesmo para ver o que é que a gente vai fazer e o que não vai. Então, até 2024, a gente não tem condições de absorver mais trabalho de pesquisa nenhum, porque a gente já tem protocolos em andamento e protocolos por iniciar,
que a gente está ocupado aí por muito tempo ainda, graças a Deus, e sempre colocando nossos estudantes ou para realizar como estágio, ou como pesquisa de TCC, ou acompanhamento GISP, né? Então, de ontem para cá, a gente consolidou outras possibilidades de muito valor. Então, a gente vai estar mesmo comprometido com pesquisa aplicada aí, seguramente até 2024, sem colocar mais nada, só o que a gente tem até aqui. Graças a Deus. E esse time massa. Demais, né, professora? Sim. Sim, eu penso que isso é excelente, professora, uma vez que a gente percebe que existem muitas pesquisas que ficam engavetadas e, queiramos ou não, há necessidade de se entender que tudo que se desenvolve, principalmente nos institutos federais, necessita ter uma aplicação. E o Grupo GEF tem sido um pioneiro no Nordeste daqui, principalmente na área de agropecuária. Embora pareça pessoalmente seja voltado à produção que é feita em Pernambuco, na realidade, vocês dão uma base para que a gente que está aqui no Nordeste se preocupe com essa questão. Particularmente, eu como aluno de agronomia, estou muito interessado, mesmo estando com esse probleminha de saúde, estou assistindo e tentando entender e aprender com vocês. Muito obrigado. A gente aqui agradece, Mariano. Você está conosco tem muito, muito, muito valor. Você, olhe, Mariano está com a gente. Eu acho que Marquito Pimentel está em segundo ou terceiro lugar, porque Mariano foi dos primeiros e dos mais assíduos. E a gente admira muito a força de vontade, né? Só está faltando eu poder contribuir. Provavelmente eu vou apresentar com vocês, eu espero que seja em pouco tempo, aquilo que eu desenvolvi, que é a Embrapa de Minas Gerais, Embrapa de Minas Gerais, pediu para eu contribuir com eles. Me colocaram um projeto. Então, isso aí que eu mostrar, embora não seja a área de frutas, apenas seja uma ciperácea. Espero poder contribuir com esse pedacinho. Muito obrigado. Obrigado, professor. Pronto, bem, a gente já pode finalizar, então, né, professor? Podemos, mas antes de finalizar, eu quero dizer da nossa gratidão em retomar esse formato de estudos com a presença de vocês que tanto contribuíram com o desenvolvimento dessa noite. Então, assim, a gente tem os nossos especialistas sempre com a maior boa vontade para trazer as discussões aqui conosco. A gente precisava trazer documento, trazer alguma experiência mais amparada numa pesquisa científica, em base em documentos escritos, para a gente poder seguir com a discussão. Então, a gente já abusa muito dos especialistas e aí resolvemos dar essa folga para que a gente mesmo se envolvesse mais a fundo com o tema da noite. E tenham certeza, todos que estão aqui, que a contribuição, as considerações, as perguntas dos senhores foram de muito valor para esse estudo evoluir. Outros temas virão, e aí, inclusive, demandem, viu? A gente está aí preparando uma série, né, Nutrição e Fisiologia. Então, a gente vai mesmo precisar de sugestões, proposições de temas. Mais uma vez, quero dizer, Maiara, que você foi brilhante na sua apresentação, subiu aí um bocado de bonequinho de mãozinhas e balõezinhos. Foi brilhante. Se o seu TCC fosse hoje, acho que você tinha a nota mais alta ainda, viu? Porque hoje você botou para quebrar. Então, a gente está muito feliz, primeiro, por você ter aceitado, né, esse desafio de estar conosco hoje. Segundo, por nos ajudar a discorrer sobre esse tema e tirar as dúvidas e trazer o debate à tona de uma maneira tão brilhante. E também pelo desafio de fazer um trabalho quando a gente nunca fez. Eu digo logo, isso aqui dá para fazer? Eu digo, dá. Depois eu vou ver como é que faz, né? Né, Eduardo? Dá para fazer? Certo, né? É assim, a gente tem que olhar para o desafio como uma potencialidade. Então, também agradeço, viu? A cada um que contribuiu. Eu não quero agradecer, não, Elson. Oi? Mas eu vou dizer uma coisa. Apesar de Maiara ter sido a estrela dessa noite de hoje, você divide esse palco com Elson Mendes, que tão bem preparou essa dinâmica de estudos. Muito obrigada, Elson, e parabéns também. Eu que agradeço. Agradeço a Maiara também, viu, Maiara, por ter topado o desafio.
Fiquei com medo, que foi já de última hora, mas deu certo, né? E os Muito demais certo. também. Eu, João, Então, Eduardo, Guilherme, Jonatas, cada um. ao Manuel, comando de vocês, eu encerro a Rafael. gravação. Pode encerrar, professora. Boa noite a todos e muito obrigada mais uma vez. Boa noite a vocês e muito obrigado por me tolerar, porque ainda não contribuí, mas breve eu espero poder contribuir de alguma forma. Boa noite. Você já contribuiu já muito. Sempre, Mariano. Obrigado, Rafaela, Welder. Saúde, viu? Rafinha, saudade de você, viu?